assim, o que fazer para auxiliar os filhos nessa época de aulas remotas, né? Primeiro de tudo, e a gente sabe que é um desafio, um ambiente agradável e tranquilo. O agradável até fica mais fácil, mas o tranquilo nem sempre, porque muitas casas têm mais do que uma criança, mais do que um estudante em casa. Muitas vezes a internet não é o sinal de internet, não é o melhor dentro de casa, mas assim, é importante tentar separar as crianças de um lado, os jovens do outro, quem tiver mais espaço, enfim, e melhores possibilidades, é melhor pegar e deixar um de cada ladinho num quarto, né? Se precisar reunir as crianças na sala, na mesa da cozinha, todo mundo de fone, para ninguém interferir em ninguém. Isso é muito importante. Ter também próximo do aluno o seu material. Então, assim, vou ter aula de história, na primeira aula da manhã, é uma live de história, eu preciso ter o meu livro de história, o meu caderno de história, o estojo, o lápis, a borracha, tudo bem direitinho. Se for preciso um mapa, então eu vou trazer um mapa. Enfim, é importante que esse ambiente tranquilo e agradável seja um ambiente que favoreça o momento do estudo, né? Então, isso é muito importante para auxiliar os nossos filhos neste momento. Fracionar as atividades em diferentes períodos do dia. Bom, assim, principalmente para os mais velhos, isso não está muito fácil, né? Os mais velhos, quem já está no ensino médio, tem tido, assim, muitas atividades e muitas coisas para fazer. Muitas tarefas, são várias as disciplinas deste estudante. Então, assim, tem alguns jovens, algumas crianças que eu conheço, que só de olhar para tudo que tem para fazer, já fazem uma carinha assustada, ou alguns começam a chorar. Então, assim, ficam cansados, desmotivados. Puxa, mãe, eu tenho tanta coisa para fazer. Então, assim, uma boa dica, uma boa opção é assim, fracionar as atividades. Vamos pegar e vamos dividir todas as atividades do dia. Assim, isto aqui você, por exemplo, português. Português você tem amanhã, que é quarta-feira, então vamos fazer de imediato o que nós temos para o dia seguinte. E, se for possível, fracionar, né, dividir as demais tarefas, para que não fique, por exemplo, muito maçante, muito cansativo estudar durante um período muito prolongado de tempo, né? Alguns estudantes ainda têm estudo integral, então isso é bem importante da gente cuidar, essa questão do fracionar as atividades. E o outro item que eu trago aqui para vocês é manter dentro da rotina atividades lúdicas e de entretenimento. Trabalhar e estudar, todo mundo precisa, mas a gente também precisa de uma folguinha. E como eu falei, muitos jovens, principalmente, têm uma agenda de atividades muito prolongada e muito extensa. Então, é importante que a gente mantenha, dentro dessa perspectiva, atividades lúdicas, um momento para assistir um filme, para interagir com a família, para esse jovem, talvez, que já tenha, né, um namorado ou um crush, como eles mesmos dizem, né, poder entrar em contato, ou com os colegas, outras pessoas que estejam de quarentena, assim, numa quarentena mais regrada, e que possam, né, se juntar numa casa para brincar um pouco. É muito importante isso, e essa relação de carinho e de afeto também é extremamente importante e benéfico, porque isso o que faz? Recarrega energias para que depois o seu filho, o seu sobrinho, enfim, ele consiga dar continuidade às demais tarefas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais alegre até mesmo. Próximo. Mostrar-se interessado nas atividades escolares dos filhos.
Bom, gente, isso lá no comecinho da pandemia, quando estava todo mundo em home office, né? Os pais, as mães, isso parecia até um pouco mais fácil, porque afinal estavam todos em casa. Então, assim, a mãe conseguia dar uma fugidinha e dar uma olhada no material do filho, né? Se o filho tivesse alguma dúvida. Agora, a grande maioria dos pais e dos responsáveis já voltaram ao seu ritmo de trabalho normal. Então é importante que, assim, mesmo no retorno para casa, mesmo cansados, né, de uma rotina de trabalho muito grande, é importante que você converse com o seu filho quando você chegar em casa. Meu filho, deixa eu dar uma olhadinha naquilo que você fez hoje. Me conta um pouquinho como foi a live da professora, foi bacana, o que, que ela trouxe de novidade, o que, que você aprendeu de novo. Então, demonstrar interesse pelas atividades escolares dos filhos é algo muito importante. E as crianças, nesse momento, elas se sentem recompensadas. Então, o que acontece? Elas também aguardam o momento da chegada dos pais para poder conversar, para poder contar as novidades. Então, isso cria um elo muito importante, tanto de proximidade familiar e também de aproximar e de estreitar laços de conhecimento. Isso é bem importante, é muito, muito bom. Então, assim, mesmo mamães e papais, né, neste momento tão cansativo, é importante a gente estar muito interessado e ligado nas atividades das crianças. Oferecer aos seus filhos outras formas de apropriação dos conhecimentos escolares. Não dá para a gente achar que a escola supre todas as necessidades dos nossos filhos em relação ao conhecimento. Então, é muito importante que nós possamos oferecer outras formas. Talvez sentar para ver um filme ou um documentário a respeito do tema que seu filho está estudando, sentar junto, fazer uma pesquisa na internet, conhecer outras coisas, se apropriar de um livro, até mesmo uma coisa muito legal é a gente pegar e entrar em contato, por exemplo, com o avô que já viu outras coisas, né, que já participou de outras eras históricas, como, por exemplo, a ditadura militar. Então, é bem importante, porque isso faz o quê? Faz com que a criança desperte o gostinho, o interesse pela leitura. Então, isso é muito importante, né? Pelo conhecimento. Então, é bem importante você mostrar para o seu filho que não apenas a escola, né, mas que há um mundo de conhecimento em outros lugares, com filmes, com documentários, na própria internet, com as pesquisas, sempre orientando, né, que as pesquisas elas devem ser sempre direcionadas a sites confiáveis, todas essas questões que são muito importantes.